começando mais um vídeo aqui no meu pequeno e humilde canal, né? Ao mesmo tempo que está começando uma chuva lá fora. Eu queria fazer um vídeo aqui comentando acerca da Venezuela. Cara, a situação tá meio crítica lá, né? A gente sabe como é que tá a situação lá da fronteira. A gente sabe lá aquele bigodão maldito do Maduro, um bigodão Maduro. O cara é um baita de um desgraçado, né? Matando o seu povo de fome. O cara impedindo desde semana passada a entrada de mantimentos de ajuda humanitária dentro do país, né? O cara até já incendiou, o cara incendiou caminhões de comida, velho. Comida para o seu povo. O cara queimou e ele teve a cara de pau dizendo: nós não precisamos, porque nós vamos comprar mantimento para a população. E, cara, o negócio tá tenso, cara. E tem gente que até menciona se haveria ou não uma guerra entre Brasil e Venezuela. E se acontecer uma guerra, será que o Brasil ganharia? Eu vou dar minha opinião acerca disso, mas antes, aquela mendigança, né? Se inscreve no canal, compartilha o vídeo, deixa o seu comentário, o seu joinha, curte. Ajuda o canal a crescer, compartilhando e tudo mais. Então, sem mais delongas, vamos direto ao assunto. Primeiramente, se vai ocorrer uma guerra ou não, a verdade é que não se sabe, cara. Não se sabe. Muitos cogitam que numa guerra lá entre Brasil e Venezuela, os Estados Unidos daria apoio ao Brasil e a Venezuela daria apoio e a Rússia daria apoio à Venezuela, e ficaria um bloco tipo Venezuela e Rússia contra Brasil, Colômbia e Estados Unidos, né? Algo uma Guerra Fria, ou então uma versão sul-americana da Guerra do Golfo, da Guerra do Iraque, porque tem a questão do petróleo. E assim, cara, eu vou dar minha humilde opinião, cara, entendeu? Eu não acho que teria uma guerra, eu não acho, né? Eu acho que antes disso o Maduro cai, vendo que tem muitos militares que estão desistindo, que estão procurando asilo, que estão vendo que a coisa está se ferrando pro lado do Maduro. O que mantém o Maduro no poder é justamente os seus generais. Ele usou o dinheiro do petróleo, usou o dinheiro da Venezuela para comprar os militares para se manter no poder, né? Caso contrário, ele não estaria lá, né? O Brasil se meteria numa guerra, cara, assim, ele não provocaria, né? O próprio general Mourão falou que não deixaria que os Estados Unidos intervissem pelo território brasileiro. E pela primeira vez ele falou alguma coisa que presta, né? Aliás, eu sempre deixo claro que eu preferia 1000 vezes que o nosso vice fosse ou Magno Malta ou o príncipe Dom Felipe, né? Um porque eu sou evangélico e o outro porque eu sou monarquista, né? Mas melhor do que aquele plantador de jabuticaba, porque tem momentos que o Mourão calado é um poeta, velho, porque há momentos que vice só atrapalha, né? E o Bolsonaro não quer entrar numa guerra, ele não quer se arriscar numa guerra, cara, por várias questões, porque sua popularidade está em alta, porque uma guerra, a guerra tem que ser a última opção, uma situação dessa, tem que ser a guerra, é a última opção, quando acabou todos os outros meios de se conseguir a paz, uma resposta, um meio de contornar uma crise, acabou todas as outras opções, né? Aí entra para um conflito armado. Mas é claro, esse conflito armado com certeza não viria por parte de nós brasileiros, não viria. Nós brasileiros, nós temos uma tradição militar, sim, mas nós somos uma potência militar? Não. Nós temos um histórico de guerra como os Estados Unidos têm? Não. Nós sempre fomos um país acolhedor, sempre fomos um país que usamos o nosso exército mais para ajudas humanitárias, como foi lá o caso do Haiti, né, que enviamos tropas para lá para poder ajudar o povo de lá. E assim, cara, se acontecesse uma guerra, nota, entendeu?
O pessoal fala, mas e os Estados Unidos quiserem intervir? Primeiro, porque o pessoal acha que, ao contrário do que a mídia fala, os Estados Unidos não querem invadir, não querem intervir na Venezuela por questões de petróleo. Para falar a verdade, os Estados Unidos não precisam do petróleo. 6% do petróleo que os Estados Unidos, menos de 6% usado do petróleo dos Estados Unidos vem da Venezuela. A grande maioria do petróleo que os Estados Unidos usa ou é do Canadá, ou vem do México, ou de suas próprias fontes petrolíferas, né? De suas próprias jazidas de petróleo, né? Ou seja, eles não precisam da Venezuela, a Venezuela é que mais precisa deles. Então, assim, é mais uma questão ideológica e tudo mais, e a ONU não faz porcaria nenhuma para ajudar. A verdade é que a ONU não serve para nada, cara. Ela só quer manter um projeto globalista. Mas se num conflito, vamos supor assim, o Maduro, ele decide atacar o Brasil, manda mísseis do território brasileiro, aí já é outra coisa. Aí sim, o governo brasileiro ia revidar, cara. E com razão, né? Nós teríamos condições de vencer uma guerra contra a Venezuela? Na minha humilde opinião, sim. Por várias razões, cara. Primeiro, uma razão assim que nós temos o nosso território mais vasto, nossa economia está melhor do que a economia venezuelana, nosso contingente militar é maior, nós temos um número maior de militares na reserva, principalmente porque aqui no Brasil o alistamento é obrigatório, então nós temos muitos jovens que passaram pelo serviço militar obrigatório e que numa guerra seriam usados, né? O contingente, ou seja, quando estoura uma guerra, a produção bélica de um determinado país, ele aumenta nas primeiras horas, né? Então, por mais que tenha gente que acha que o Brasil está com seu poder bélico, assim vamos dizer, desfavorecido e tal, cara, não é bem assim, velho. Eu vou até deixar um link na descrição desse vídeo, um vídeo do canal Brasil Graphic, que mostra como a diferença entre os exércitos, entre as forças armadas da Venezuela e do Brasil. Fora que também tem o fato que o armamento da Venezuela está muito ultrapassado, cara. Lá, só para você ter uma ideia, os aviões de guerra venezuelanos, às vezes tem que desmontar um outro avião que está em melhores condições, né? Provavelmente um avião civil, né? Comercial, para ter peças para os seus caças, né? O armamento bélico da Venezuela é ultrapassado, cara. Eles não têm muito investimento em esse material bélico, né? Por mais que diga que a Rússia, aliás, entendeu? Em um outro vídeo eu comentei que a Rússia está enviando armas para a Venezuela, né? E tudo mais. E eu ainda estou checando, eu dei aquela informação, cara, mas parece que agora a informação que eu tinha recebido não era bem aquela. Eu estou checando isso, cara. Eu sempre procuro ver as informações. E uma coisa também, cara, que nossos soldados estão melhores preparados, alimentados, né? Porque nós sabemos a crise que está tendo lá. Aliás, alguns meses atrás, até contava piada, se acontecesse uma guerra entre o Brasil e a Venezuela, eu falava, a gente ganha de mole, só chamar os soldados para o lanche que eles desertam na hora de vir para o nosso lado, né? E aí, hoje a gente vê que isso seria uma coisa até possível, vendo que tem muitos soldados da Venezuela que passar a fronteira em busca de asilo, né? Mas se acontecesse estourando uma guerra e os Estados Unidos intervisse nessa guerra, está agora uma guerra Brasil versus Venezuela e os Estados Unidos estão dando apoio, não teria eles, Venezuela, apoio da Rússia? Eu acho que estariam muito em desvantagem, levando em consideração que os Estados Unidos estão nesse continente, no mesmo continente americano que o Brasil, só que estão lá no norte, a gente é do sul, e desse lado do Atlântico, e com várias bases militares espalhadas
ao longo do continente americano, enquanto que a Rússia está lá do outro lado do Atlântico, lá do outro, da outra ponta da Europa. Então é mais fácil vir tropas americanas para aqui na América do Sul do que tropas russas aqui para o Brasil. Bem, claro, tudo que eu estou falando aqui é do meu achismo, é da minha humilde opinião, né? Não tome isso como uma verdade absoluta. Em muitos pontos eu posso estar errado. Mas na minha opinião, de tudo que eu vejo, de tudo que eu olho em canais, que eu pesquiso, eu vejo que o Brasil tem mais condições de ganhar uma guerra do que a própria Venezuela. Nós não somos uma potência militar, igual os Estados Unidos, mas nós temos tanta tradição militar quanto os Estados Unidos. Acontece que no caso dos americanos, ele tem mais atividade militar do lado de fora, digamos assim, devido às guerras que eles participaram, Vietnã, Primeira Guerra, Segunda Guerra, Guerra do Golfo, Guerra do Iraque. Aqui no Brasil não, na nossa tradição militar, na nossa história militar, os nossos maiores feitos foram aonde? Foi a Guerra do Paraguai, que nós vencemos, Segunda Guerra, que viemos nossas pracinhas, né? Tirando isso, a história militar do Brasil está mais concentrada no seu interior, né? A Guerra dos Farrapos, Canudos, a Revolução de 1930, que até hoje de manhã eu estava fazendo um trabalho de história, né? A Intervenção de 1964, então, e vários outros momentos, por exemplo, momentos recentes, quando o Brasil mandou tropas para o Rio de Janeiro, daquela intervenção do Temer, alguns meses atrás, ou então lá em 2010, quando tropas militares ajudaram a polícia a subir um morro lá, do Complexo do Alemão, né, instalando UPPs. Então nós temos uma tradição forte militarmente, né, mas, lógico, nós não somos uma potência militar, né. Então, se acontecesse, na minha humilde opinião, resumindo aqui para o filme de não ficar longo, se acontecesse uma guerra entre Brasil e Venezuela, primeiro, não seríamos nós que ia dar o primeiro tiro, seria eles, e segundo, nós ganharíamos essa guerra por um número de contingente de soldados, por melhores armas, por causa dos nossos soldados estarem melhor preparados e alimentados, pela nossa economia estar mais forte e por termos apoio, íamos ter apoio da maior potência econômica e militar do planeta, que são os Estados Unidos. Mas é lógico, ninguém quer que aconteça uma guerra. O que a gente quer é que tudo se resolva. O que queremos é que um Maduro caia, que ele seja tirado do poder. Já tem notícias que tem pessoas do alto escalão, né? Hoje eu estava vendo um vídeo dizendo notícias que tem militares do Maduro querendo mudar de lado, não estou falando dos soldados que estão vindo para esse lado da fronteira, não, estou falando de militar, coronéis e tal, que estão querendo assim, se bandar, como é que fala? Querendo ir, procurar lá dos americanos. Claro, também tem pessoas que falam, mas isso pode ser espionagem, pode ser, não sei, mas a minha opinião, cara, é que não tem que ter guerra. Mas se tiver, a gente ganha. Mas vamos orar pela Venezuela, cara. Vamos orar, porque é triste, cara. É triste ter um ditador louco, velho, que prefere 1000 vezes ver o seu povo passando fome, cara, do que deixar ter alguma ajuda. E sabe uma coisa que mais me revolta? É que desse lado aqui da fronteira, aqui no Brasil, tem partidos comunistas que apoiam esse regime, cara, né? Que apoiam o Bolsonaro. Antes mesmo das eleições, várias vezes alertou sobre o caso da Venezuela, várias vezes, e ainda tem gente que fala que o Bolsonaro que é o fascista, que estamos numa ditadura e que a Venezuela é um exemplo de democracia. Por essa razão eu sou a favor que o comunismo seja criminalizado como o nazismo é. Bom, deixa esse vídeo já está longo, essa é a minha humilde opinião, e vamos orar para que as coisas da Venezuela estejam
melhorando. Muito obrigado se você teve a paciência que me ouviu até aqui. Fique na paz, que Deus esteja te abençoando nesse dia de hoje. Até, tchau. Eu fui.